entregar o documento, a autorização para a família, ou a família não vai ter entendimento, ou aqueles adolescentes, vereadora Fernanda, mais sapecas, ainda são perigo, ainda falsificar a assinatura do pai e da mãe, dizendo que autorizou dar a vacina. Então, é um alerta em relação a isso, e sugerir ao Poder Executivo que viabilize nos veículos de comunicação uma ampla divulgação, falando sobre agora a abrangência deste outro público e faixa etária que vai estar sendo acolhidos pela vacina do HPV. Até mesmo porque se sabe, infelizmente, que muitos jovens, muitos adolescentes, precocemente iniciam a sua vida sexual. Então, a importância de fazer essa vacinação como um mecanismo de prevenção de doenças de câncer, né, e outras tantas que são atingidas devido ao vírus HPV, são de suma importância. Temos aí o Centro de Referência de Assistência Social, os centros de referência especializados em assistência social, a própria Secretaria de Assistência Social, que diariamente recebe inúmeras, cerca de 100, 150 pessoas transitam ali para fazer o seu cadastro único. Daqui a pouco, o próprio secretário colocar alguém ali para falar, entregar um panfleto, falar às famílias da importância de levar os seus filhos para fazer a vacinação, entregar esses materiais para os CRAS e também nas unidades básicas de saúde, preparar o material. Fica aí a sugestão. Outro tema que me traz também à tribuna é parabenizar a Secretaria de Assistência Social, que, através do Centro de Referência de Atendimento à Mulher, realizou uma parceria com o Instituto, com o IFSU, e que vai atender mulheres vítimas de violência para que elas possam fazer um curso, né, de panificação e assim estarem se qualificando. Esse curso ele iniciou ontem, também é matéria do jornal, foi capa de matéria no jornal, no Diário Popular de hoje, e que fala uma oportunidade para seguir em frente. A gente sabe que a violência doméstica existe, e que a violência contra a mulher atinge de várias formas, tanto psicológicas como físicas, enfim. Então, com certeza, a produção econômica, com certeza, essa mulher ter uma fonte de renda vai ser também um dos mecanismos que vai, daqui a pouco, poder fazer com que ela tenha estímulo e coragem para se libertar de uma vida de opressão, de maus tratos, né, e de violência. Então, fica a minha parabenização à Secretaria de Assistência Social e ao Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima ao Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência. E a gente sabe que Pelotas tem sido referência, vereador Dila, nesse trato aí de políticas, né, de enfrentamento à violência contra a mulher. São inúmeras políticas, Pelotas é referência nesse assunto para outros municípios daqui da região. E eu sempre digo, nós temos que buscar sempre, enquanto parlamentares, estimular e buscar projetar, né, fazer projetos de lei que visem estimular essa política de enfrentamento a seguir à frente e, daqui a pouco, buscar a erradicação desse tipo de violência, né? Então, são vários equipamentos públicos que existem e que estão sendo cada vez mais fortalecidos aqui pela rede. Bom, por último, o tema que me traz, e não menos importante nessa tribuna, é falar que o dia de hoje, dia 28 de junho, é conhecido mundialmente como o Dia Internacional do Orgulho LGBT. E sempre tem um aspecto histórico, né, para que a gente possa entender a criação dos movimentos e da importância das políticas e da discussão das políticas. Sempre tem um retrato histórico. Algo acontece para que uma política possa ser pensada, possa ser implantada, ou os movimentos sociais, enfim, os segmentos, discutir. Então, por que hoje, o dia 28 de junho, é conhecido mundialmente como o Dia Internacional do Orgulho LGBT? Porque no ano de 1969, em Nova York, numa boate, né, que recebia o público LGBT, foi desumanamente atacada, né, através de um episódio, por policiais que invadiram aquela boate naquela noite, em 1969, e desumanamente agrediram, bateram no público LGBT, em lésbicas, gays, né, transexuais, bissexuais, enfim. Agrediram essas pessoas. E depois, um ano depois, surgiu um levante contra a perseguição da polícia às pessoas LGBTs, e se criou, então, o primeiro dia do orgulho LGBT, lá no ano de 1970.
E essa data ela é celebrada mundialmente, né? É lembrada e é um momento de discussão. E, embora seja um dia internacional, nós também não podemos deixar de fazer uma menção a essa data, porque essa data ela reafirma o respeito da a necessidade de respeito à orientação sexual, às identidades e às expressões de gênero. É um dia de reavaliar conceitos, né? Somos todos diferentes, obviamente, mas temos que também respeitar aqueles que têm a sua opção sexual. Não podemos crucificar pessoas ou achar que são menos importantes ou menos valorizadas por uma questão de orientação sexual. Lembrando que o artigo 5º da Constituição Federal, ele fala sobre o princípio da dignidade da pessoa humana. Somos todos iguais e merecemos tratamentos iguais. Iguais na questão de cidadãos, de pessoas, enquanto formadores, enquanto sujeitos de direito. Em 2016, aqui no Brasil, propriamente dito, em 2016, 343 pessoas lésbicas, gays, bissexuais ou travestis ou transexuais foram mortas no Brasil. Isso significa que a cada 25 horas, um LGBT é morto no país, é assassinado. Esse ano, já em 2017, mais de 117 pessoas já foram mortas no país. Só que, mesmo assim, pasmem-se, homofobia, aqueles que nos assistem, homofobia não é crime. Não existe no Código Penal a tipificação de homofobia ser crime, né? Muito embora exista já na Câmara dos Deputados uma discussão falando de projeto de lei no intuito de se discutir a importância de se tipificar, colocar no Código Penal homofobia como crime. Então, com base nisso, essas pessoas atingidas, gays, lésbicas, enfim, quando atingidas ou por alguma situação relativa à sua sexualidade e vão à delegacia fazer um boletim de ocorrência, elas não podem ir lá e fazer um boletim de ocorrência por homofobia. Por quê? Porque a homofobia não é criminalizada. Então, isso daí entra no rol dos crimes tipificados no Código Penal, como injúria, homicídio, lesão corporal. Claro, isso dependendo, obviamente, do caso concreto. Então, a luta para que possa se criminalizar a homofobia, se ter essa tipificação penal, é de extrema importância. Lutar por mais igualdade de direito, por políticas que implantem e implementem medidas de respeito à diversidade, criação de programas educativos sobre orientação sexual e identidade de gênero são importantes. Então, na tarde de hoje, a partir das 15 horas no Calçadão, haverá um movimento, né, da LGBT, onde eles estarão conversando com a população, entregando um flyer e falando da sua opção sexual e pedindo, né, orientando as pessoas do entendimento, né, de que elas têm o seu direito de escolher o seu sexo e têm os mesmos direitos que nós, que temos a nossa opção sexual diversa. Então, hoje, a partir das 15 horas, uma das ações, essa atividade de conscientização e mobilização no centro. Obrigado.